Hoje é um dia extremamente importante. Eu, durante a leitura da imprensa de manhã, eu vi a preocupação com alguns meios de comunicação, se ia ter muita gente, se ia ter pouca gente, se ia ter muita gente, se era fracassado ou não. Eu queria que as pessoas soubessem o seguinte: um ato de defesa da democracia brasileira, mesmo que tiver um só cara, uma só pessoa, numa praça pública, num palanque, falando em democracia, já é o suficiente para a gente acreditar que a democracia vai reinar nesse país. Ou seja, as coisas que acontecem no mundo sempre começam com pouca gente. Às vezes começa com uma pessoa. A campanha das diretas, ela começou com um ato do Partido dos Trabalhadores em novembro de 1983, que não foi nem divulgado pela imprensa brasileira. Apenas a Isto É deu uma pequena matéria sobre o nosso ato, que foi na frente do Pacaembu. E depois, a campanha da direita se transformou na maior manifestação cívica que o povo brasileiro conhece. Foi uma manifestação extraordinária e eu tive o orgulho de participar dela. E participar muito com o nosso querido companheiro Dr. Ulisses Guimarães, Brizola, Montoro, Miguel Arraes e tantas outras figuras eminentes da política brasileira. Então, participar de um ato como esse dentro do Palácio do Planalto é dizer alto e bom som: não é possível que alguém consiga imaginar que existe uma melhor forma de governança de qualquer lugar do mundo fora da democracia. A democracia, ela é tão boa que ela permitiu que um torneiro mecânico sem diploma universitário chegasse a presidente da República na primeira alternância concreta de poder nesse país. Isso só pode acontecer na democracia, não pode acontecer no outro regime. Eu, de vez em quando, fico brincando. Você pega a fotografia da Revolução Russa de 17, não tem um operário na foto. Você pega a fotografia da Revolução Cubana, também não tem um operário, porque eram os intelectuais, os ativistas políticos, os estudantes, as pessoas com um pouco mais de grau, porque historicamente sempre se pensou que trabalhador não prestava para nada a não ser para trabalhar. As pessoas não imaginavam que os trabalhadores pudessem organizar um partido e chegar à presidência da República. E muito menos ser o único eleito 3 vezes para a presidência da República. Isso não estava no calendário político. E é por isso que eu prezo muito a democracia. Eu, antes de ler meu pequeno discurso, eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu vou fazer questão de dizer sempre. Eu sou de uma região em que, habitualmente, uma criança que não morria de fome até os 5 anos de idade ia demorar para morrer. E eu escapei da morte até os 5 anos de idade. Depois, eu tive um câncer que eu achei que tinha chegado ao meu fim, porque eu já tive 3 irmãos que morreram de câncer. E eu sobrevivi do câncer. E estou aqui forte, impávido, colosso, sabe, para dirigir esse país. Depois, eu sobrevivi, junto com muitos companheiros aqui, 5 horas dentro de um avião, torcendo para o avião não cair, no aeroporto do México. Eu nunca tinha vivido essa experiência, nunca tinha vivido. Briguei com os pilotos, Joseli, briguei porque eu queria saber a informação. E eu, queria posar de qualquer jeito. Ele falava: presidente, então não podemos posar, o tanque está muito cheio, não tem como a gente esvaziar o tanque, a gente tem que ficar sobrevoando com o motor só. E ficamos 5 horas e meia. Então eu escapei pela 2ª vez. Depois eu escapei da tentativa, junto com o Xandão e com o companheiro Alckmin, de um atentado de um bando, de irresponsáveis. Eu diria um bando de aloprados que acharam que não precisava deixar a presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil
tomar o poder. Ou seja, eu fico imaginando se tivesse dado certo a tentativa de golpe deles, o que iria acontecer nesse país. Se eles estavam pensando em matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o vice-presidente da República e a mim, ele não queria que continuasse ninguém da nossa cepa, Alckmin. Nós conseguimos escapar. Eu dizia para o Alckmin, eu acho que Deus é muito inteligente. E Deus falou, não é possível trazer esses 3 caras para cá, vamos deixar eles na terra, que eles vão dar mais trabalho lá do que vão dar aqui. Depois, eu caí um tombo no banheiro, e é importante você saber, eu estava sentado, eu não estava em pé. Eu estava cortando a unha da mão, não estava cortando a unha do pé, Gilmar. Quando, de repente, eu estava num banquinho redondo, e eu fui afastar para trás e o banquinho acabou. E eu não levitei. Caí e bati com a cabeça e eu pensei que tinha chegado o meu fim. Também não chegou o meu fim. Aí eu fui para o hospital, fiz 5 ressonâncias magnéticas. Eu estava tão otimista no dia que eu fui fazer a sexta, que eu estava pensando até em tomar um gole. Porque eu estava sem beber até então. Então, eu fui lá fazer o meu exame. Quando eu fui fazer meu exame, aí eu descobri que eu estava pior do que no começo. Ou seja, o líquido tinha saltado de 0,6% para 21% na cabeça e era muito perigoso. Eu cheguei em São Paulo, os médicos estavam horrorizados, porque eles achavam que eu podia morrer na viagem, eu poderia ter entrado em coma. E o meu avião, democraticamente, brigadeiro, demorou 4 horas para chegar. E eu esperando o avião aqui em Brasília. Bom, então não morri dessa vez. Cheguei no hospital, abriram minha cabeça, lavaram, significa que eu estou com a cabeça limpa. Limpa e purificada, porque foram 1 dia e meio lavando a minha cabeça. Então, se tem um brasileiro hoje que não tem sujeira na cabeça, sou eu. Eu espero que ele tenha jogado um monte de coisa boa na minha cabeça que eu possa utilizar para terminar a governança desse país. Então, companheiros, eu votei com a certeza de que a democracia não é uma coisa pequena. A democracia é uma coisa muito grande para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Eu fiz a primeira greve a partir de 1968, na greve de Contagem e na greve de Osasco. Tinha tido 2 greves em 1968 e eu fiz a terceira greve em 1978, depois de terem praticamente dizimado o movimento sindical. E eu não fiz a greve não, quem fez a greve foi os operários de São Bernardo do Campo, que eu considerava o extremo da consciência política do movimento sindical. E a partir de 78, a classe trabalhadora entrou no processo de luta, e a classe trabalhadora brasileira tem muito a ver com a conquista da democracia nesse país. Então, falar de democracia para mim é uma paixão, não é uma coisa pequena. Eu não sou aquele democrata que acha que se eu tiver as coisas tudo bem, se os outros não tiverem paciência. A democracia não. A democracia é aquela que garante todo mundo ter oportunidade para vencer na vida. Portanto, companheiros e companheiras, eu vou começar a ler o meu discurso agora, João. Não tenha paciência. Vital, paciência. Erma, paciência. Valesca, paciência. Paciência, esposa do Xandão, paciência, Fachin, paciência, ministros, que é curto. Hoje é dia de dizermos em alto e bom som, ainda estamos aqui. Estamos aqui
para dizer que estamos vivos e que a democracia está viva, ao contrário do que planejavam os golpistas de 8 de janeiro de 2022. 2023. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Estamos aqui para lembrar que se estamos aqui é porque a democracia venceu. Caso contrário, muitos de nós talvez estivéssemos presos, exilados ou mortos, como aconteceu no passado, e não permitiremos que aconteça outra vez. Se hoje podemos pensar diferentes e expressar livremente nossos pensamentos, ideias e desejos, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a única liberdade de expressão permitida seria a do ditador e de seus cúmplices, e usada para mentir, espalhar o ódio e incitar a violência contra quem pensa diferente. Se hoje estamos aqui, é para renovar nossa fé no diálogo entre os opostos, na harmonia entre os três poderes e no cumprimento da Constituição, é porque a democracia venceu. Ao contrário, a truculência tomaria o lugar do diálogo. Todos os poderes seriam um só, concentrado nas mãos dos fascistas. A Constituição seria rasgada e os direitos humanos suprimidos. Se hoje podemos nos guiar pela ciência e vacinar nossas crianças, é porque a democracia venceu. Caso contrário, doenças já erradicadas como o sarampo e a paralisia infantil estariam de volta. E as novas pandemias repetiriam a tragédia da Covid-19, quando centenas de milhares de pessoas morreram pela demora na compra de vacinas e pelas fake news contra os imunizantes. Se essas obras de arte estão aqui de volta, restauradas com esmero por homens e mulheres, que a elas dedicaram mais de 1.760 horas de suas vidas, é porque a democracia venceu. Caso contrário, estariam destruídas para sempre. E tantas outras obras inestimáveis teriam o mesmo destino da tela de Di Cavalcanti, vítima do ódio daqueles que sabem que a arte e a cultura carregam a história e a memória de um povo. A arte e a cultura que as ditaduras odeiam, a história e a memória que sempre tentaram apagar. Estamos aqui porque é preciso lembrar, para que ninguém esqueça, para que nunca mais aconteça. Se hoje podemos contar histórias e ver as histórias livremente contadas no cinema, no teatro, na música e na literatura, é porque a democracia venceu. Caso contrário, a arte teria que ser submetida aos censores, que nos proibiram de ver, ouvir e ler tudo aquilo que julgassem subversivo. Hoje, estamos aqui para garantir que ninguém seja morto ou desaparecido em razão da causa que defende. Estamos aqui em nome daquelas e daqueles que não podem mais estar. Estamos aqui em nome de todas as Marias, Clarices e Eunices. Meus amigos e minhas amigas, democracia para poucos não é democracia plena. Por isso a democracia será sempre uma obra em construção. A democracia será plena quando todos os brasileiros, sem exceção, tiverem acesso à alimentação de qualidade, saúde, educação, segurança, cultura e lazer. Quando tiverem as mesmas oportunidades de crescer e prosperar e os mesmos direitos de sonharem e serem felizes. A democracia será plena quando todos e todas sejam de fato iguais perante a lei
e a pele negra não seja mais alvo da truculência dos agentes do Estado. Quando os povos indígenas tiverem direitos às suas terras, sua cultura e suas crenças. Quando as mulheres conquistarem igualdade de direitos e o direito de estar onde quiserem estar, sem serem julgadas, agredidas ou assassinadas. Quando todas as religiões forem respeitadas e viverem em harmonia, porque a fé deve unir e não colocar irmãos contra irmãos. Quando qualquer pessoa tiver o direito de amar e ser amada por qualquer pessoa, sem sofrer qualquer tipo de preconceito, discriminação ou violência. É essa democracia plena e para todos e todas que queremos construir no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, a democracia precisa ser cuidada com todo o carinho e vigilância por cada uma e cada um de nós, sempre e sempre. Sempre seremos implacáveis contra quaisquer tentativa de golpe. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém foi ou será preso injustamente. Todos pagarão pelos crimes que cometeram. Todos, inclusive os que planejaram o assassinato do presidente, do vice-presidente da República e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terão amplo direito de defesa e terão direito à presunção de inocência. Defendemos e defenderemos sempre a liberdade de expressão, mas não seremos tolerantes com os discursos de ódio, as fake news que colocam em risco a vida de pessoas, a incitação à violência contra o Estado de Direito. Seremos intransigentes na defesa da democracia. Renovaremos sempre nossa fé inabalável no diálogo, na união, na paz e no amor ao próximo. Seguiremos trabalhando dia e noite para a construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais democrático, porque a democracia venceu. Muito obrigado, companheiro.